Fala galera, vocês acabaram de ouvir aí um trechinho desse disco aqui, essa banda chamada Turnix Remedy, disco de 1970. Cara, essa banda é, é uma banda bem desconhecida, uma banda de Los Angeles, da Califórnia. Olha que capa legal, ó. Eu adoro essas capas assim desenhadas, cara. Os caras aí, ó. Bom, essa banda, cara, como eu tava falando, é uma banda que durou ali entre 68 e 71, uma banda de Los Angeles, da Califórnia, banda formada pelo Michael Woods, guitarra e vocal, Murphy Scarnecchia, guitarra líder e vocal, Scott Harder, baixo e vocal, e John Magin, bateria e percussão. Além desses caras, participaram alguns músicos de estúdio aí na gravação do disco, entre eles o Larry Knetchel, piano e órgão. Então, essa aqui é uma banda que fazia um classic rock, um psychedelic rock, estilo um pouco, lembra um pouco o Grateful Dead, um pouco na linha do Grateful Dead. Eles lançaram esse único disco aqui, uma banda de nome estranho, né? Turnquist Remedy. Esse disco aqui foi lançado em 1970 e chama-se Iowa by the Sea. Iowa by the Sea. Vou botar aqui para vocês visualizarem melhor aí. Iowa by the Sea. Deu para ver aí? Ó. Capa bem legal. Adoro essas capas aí desenhadas. Olha só. Olha em Grateful Dead. Tem aqui um cartaz aqui que eles participaram de um show aqui com Grateful Dead, Magic Sun. Então, cara, eles fizeram turnês assim extensivamente ali pelo norte e sul da Califórnia, né? Tocaram com pessoas importantes da época, né? Tocaram, assim, participaram de alguns shows em que essas outras bandas também participaram, né? Alguns festivais ali locais, né? Nunca atingiram assim o sucesso, mas sempre tiveram ali com músicos que se destacaram, né? O Michael Woods, por exemplo, que é a guitarra e vocal, tocou no América, tocou no famoso Grupo América lá no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O Larry Knechtel, que foi Nextel, nome estranho pra caramba, Larry Nextel. Ele tocou piano, tocava piano e órgão, foi um músico de estúdio, né, que participou desse disco. Ele tocou com Simon Garfunkel, tocou piano, aquele piano que você ouve naquela clássica lá, Bridge Over Troubled Waters, é dele. Ele também tocou no Pet Sounds do The Beach Boys, tocou baixo no Mr. Tambourine Man do Byrds. Então você vê que é uma banda que tinha gente ali que entendia do traçado, né? Eles tinham um som fluido de guitarra, harmonias vocais, bem característica ali do final dos anos 60, início dos anos 70. O som deles, como eu falei, não é um rock assim cadenciado, meio classic rock, meio psicodélico, sabe? Um som meio misturado, né? Nunca partiram assim pro hard, nem pro progressive rock, né? Que eram sons muito comuns ali da época, né? Do final dos anos 60, começo dos anos 70, sempre ficaram ali naquela linha ali meio, como eu falei mesmo, né? Lembra muito assim aquele estilo do Grateful Dead, né? Som bem viajado, mas diferente do Grateful Dead, o som deles não era aquela viagem maluca, né? As músicas não eram músicas muito compridas. Cara, é um disco que eu curto muito, um disco que eu passei um tempo para conseguir correr atrás. E é um disco bem legal. São apenas 8 faixas. E lamentavelmente a banda ficou nisso aí, né?
A banda ficou só nesse disco. O disco ficou meio que relegado aí à obscuridade, né? E aqui eu faço minha parte, né? Faço a minha indicação aí para que vocês deem uma escutada. Já botei um trechinho aí da música. Infelizmente, por questões de direitos autorais, a gente não pode carregar o YouTube aí com mais tempo de música, né? Porque senão a gente sofre alguma represália, né? Mas tá aí, primeiro disco aí, Tourniquet Remedy, Iowa by the Sea. Vamos ao segundo disco, segunda banda também que só gravou um disco, banda chamada Edgewood, uma banda de Memphis, Tennessee, lançou apenas esse disco aqui, ó. Disco bem interessante, cara. Eu venho recomendar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem. Olha, essa banda é uma banda de Memphis, Tennessee, como eu falei, e gravou esse disco chamado Ship of Label de 72, tá? Aqui, a viagem dos caras, os caras eram excelentes músicos, exímios músicos. A banda é um sexteto formado pelo Pat Taylor, guitarrista, ele depois também se tornou produtor e engenheiro de som, chegou a trabalhar ali com Joey Walsh, com Albert King, Jerry Lee Lewis. O Pat Taylor era guitarrista, James Tarboton, guitarrista também, cara também engenheiro de som, David Beaver no órgão, David Maio, baixo, teclados e guitarra, multi-instrumentista, Steve Spear, baixo, tocou em outro grupo chamado Moloch, que é uma banda também obscura, mas eu acho que é um pouco mais conhecida do que essa, muito legal. E o Joel Williams, baterista que tocou com Black Oak Arkansas, tocou no Black Oak Arkansas, banda bem mais famosa, né? Entre 76 e 80. Os caras, como eu falei, os caras eram excelentes músicos. E aqui a viagem deles é um estilo mais de um pouco de rock progressivo e classic rock, tudo mesclado ali de forma bem coesa, de uma forma bem natural, sabe? Eles misturavam um pouco daquele clássico, rock clássico ali do comecinho dos anos 70, ainda tinha um pouco de resquício dos anos 60, com bons teclados, pianos, misturava um pouco com o rock progressivo, deixou um disco com uma sonoridade assim muito agradável, né? Os caras, antes de participar dessa banda, eles participaram de outra banda chamada The Gentries, uma banda lá dos anos 60, que eles tocavam covers de outros grupos, né? Uma banda que não chegou a gravar um disco, mas assim, eles já eram caras que tocavam juntos, já eram caras que sabiam, né? Não eram iniciantes propriamente. Como eu falei aí, vários deles eram engenheiros de som. Eles fizeram esse contrato aqui, né, desse disco com a Trans Maximus Recording Studio, TMI Records, que é do Steve Cropper. Steve Cropper, que foi o fundador do Booker T in the MGs, né? MGs. É um famoso músico de estúdio, produtor musical. Trabalhou com Jeff Beck, Ringo Starr. Foi membro fundador daquela banda Blues Brothers, né? Do filme Os Irmãos Cara de Pau. Então, assim, cara, eles eram caras que sabiam, né, o que faziam. É uma banda bem legal, é um disco bem legal, um disco bem interessante. Eu recomendo aí que vocês deem uma catada nisso aí. Não é uma banda bem difícil, cara, assim, banda bem obscura. Você quase não encontra informações aí sobre eles, sobre o Edgewood, né? A banda lá do Tennessee, do Memphis. Eles fizeram muitos shows por lá, né? Mas, cara, não vingou, né? Não vingou. Acontecia muito isso aí a concorrência era muito grande e quando a banda não fazia um sucesso esperado, os caras já virava a página, já ia, né? A maioria deles, os caras sempre continuaram tocando, né? Uns viraram engenheiro de som, produtor de som. Na verdade, dois ou três deles já eram, né? Engenheiro de som, produtor de som. Então os caras
foram trabalhar com outros artistas, botaram algumas outras bandas que também não fizeram muito sucesso. E é isso, né? Fica aí o registro, o único registro aí dos caras, uma capa bem curiosa, né? Ed Wood, Ship of Label, disco de 72. 72, isso mesmo. Uma mistura aí de rock clássico com toques de psicodelia e de rock progressivo. Um disco muito agradável, muito legal de se ouvir. Um disco que certamente vai agradar o roqueiro aí que curte aquele som de qualidade aí dos anos 70, beleza? Segunda banda, Ed Wood. Bem, galera, fechando aí a série dos 3 bandas e 3 discos, mais uma banda aqui bem obscura, só lançou esse disco. Esse é um grupo chamado Brigade e o nome do disco é Last Laug. Esse disco foi lançado em 1970 e esse grupo aqui durou entre 66 e 70. Olha, era um quinteto formado pelo Peter Belknap, vocal líder, né? Eric Anderson, teclados e backing vocal, Dennis Standard, baixo e backing vocal, Bob Anderson, bateria e backing vocal, e Ed Wallow, guitarra e backing vocal. A história desse grupo é uma história curta, assim, né? Interessante também. É um som bem psicodélico, bem garageiro ali bem típico ali, né, do final dos anos 60. Quem conhece o rock americano ali dos anos 60 sabe que eles adoravam a psicodelia e um som bem primitivo, garageiro, né, mesmo, chamado rock de garagem. Um som psicodélico liderado pelo órgão. E a história deles é curiosa. Em 68, eles ganharam uma batalha de bandas que teve lá em Portland, né? É uma banda de Oregon, tá? Mas eles teve uma disputa, né? Lá de bandas lá em Oregon ou em Portland. E eles ganharam 3 prêmios. Um Cadillac, que era um carro funerário de 1954. Não sei o que foi que eles fizeram com isso, né? Um carro funerário. Uma vaga para participar como banda de apoio do famoso grupo Sly and the Family Stone e um contrato de gravação. Infelizmente, o contrato de gravação nunca foi honrado. E aí eles decidiram gravar o álbum deles, né, no estúdio de um amigo, autofinanciaram, né, e fizeram apenas 100 cópias, né, 100 cópias, os caras não tinham dinheiro, assim, né, suficiente. É uma banda tocava em, sei lá, cara, em festa, banda de garagem, olha lá, uma banda bem obscura mesmo, né? Bem garageira. Deixa eu ver se tem alguma foto deles aqui. Ah, pronto, olha lá. São aquelas bandinhas lá, tipo imitação aí dos Beatles, né? Mas, cara, o som deles é um som bem legal, um disco bem legal isso aqui. Apesar de ter sido lançado em 1970, ele traz toda aquela característica do rock do final dos anos 60, né? Aquela psicodelia, aquela coisa meio primitiva. E, infelizmente, foi outra banda que ficou pelo caminho, né? Esse lance aí dessa volta aí que deram nos caras, né? Os caras ganham o direito de gravar um disco e não conseguem gravar. E aí acabam que eles mesmos entram no estúdio de um amigo, se financiam lá, gravam 100 cópias. Imagina a raridade. Eu ouvi dizer que é uma raridade, assim, bem disputado o vinil, né? Original da época. Esse daí saiu em 1970. Aqui é um CD, é uma edição mais recente, né?
já está fora de catálogo, uma edição da Shadox Music. Shadox lançava muito, eu não sei se ainda existe a Shadox Music, mas lançavam muito disco assim de banda garageira, né, de banda que obscura. Enfim, cara, é um grupo que deixou apenas esse disco e eu estou fazendo a minha parte, estou aqui indicando para vocês, deem uma escutada, se você curte aí o rock dos anos 60, né? Apesar do disco ser dos anos 70, mas traz todo aquele resquício lá do rock garageiro lá dos anos 60, aquela coisa primitiva, uma bateria meio tribal, né? Eles usavam muito harmonias vocais. Não é aquele som romântico não, tá? Não é aquele rock mais romântico não, estilo algumas outras bandas dos anos 60, apesar da foto, né? Parecem uns caras meio caretas, mas não, eles é uma coisa mais psicodélica, né? Mais primitiva, mais pungente. É quase um post-punk ali dos anos 60. Bem legal, é legal, um disco bem legal, eu recomendo aí vocês darem uma escutada. Deixar apenas esse disco, Last Law Brigade, beleza? Eu vou deixar um trechinho aí para vocês ouvirem. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aí, digam se já conhecia alguma dessas bandas. Deem uma escutada. Tá tudo aí disponível aí nos streams, nos YouTubes, né? Fazendo aqui uma rápida retrospectiva. Tourniquet Remedy, Edgewood e Brigade. 3 bandas americanas que só lançaram disco. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo número 10. Já tem mais 9 vídeos aí com 3 bandas obscuras, 3 grupos que ficaram apenas só garimpando, né? Que a gente conhece esse tipo de grupo, garimpando, indicação. E eu estou fazendo a minha parte, trazendo aqui para vocês. Espero que vocês curtam. Deixa o like, deixa aí um comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.